Vamos lá, pessoal, falar um pouquinho sobre um político aqui de Minas que eu não falei nada ainda, não trouxe nada de relevante. Até agora ele participa da política de uma forma muito branda, tem os seus highlights da internet, mas nada significativo em termos políticos, infelizmente. Afinal de contas, ele foi o deputado federal mais votado pelo estado de Minas Gerais, o meu estado, o estado ao qual eu me preocupo. Mas vamos ver o que ele tem para falar sobre um assunto aqui que é bem polêmico. Ele foi condenado por uma situação curiosa. Ele vai descrever um pouco sobre o assunto. Colegas, hoje eu fui condenado na justiça a pagar uma multa de R$ 30.000 por conta de corrupção, dinheiro na cueca, por conta de tráfico? Claro que não, porque eu chamei um trans de ele. Eu sabia que esse dia iria chegar, onde a verdade não é mais aquilo que você vê. É isso, a gente precisa colocar um ponto final nessa história, né? Não a lei, essa lei sobre preconceito, né? Homofobia, preconceito racial, que é um termo errado, afinal de contas, raça só existe uma, que é a raça humana. Esse tipo de lei, ela precisa parar de ser subjetiva, né? Então ela não pode ser interpretada da forma que lhe convier. A pessoa que se sente ofendida, ela pode processar e ela vai ganhar. Não tem como você discorrer sobre aquilo e falar assim, pô, não, estava errado. Veja bem, um homem trans foi chamado de ele. Ele é homem, biologicamente falando. A lei, ela precisa ser objetiva o mais próximo de objetividade possível, né? E a gente fala sobre, eu vou entrar num outro assunto, num próximo vídeo, sobre o ranking PISA, que o Brasil é um dos piores países no ranking PISA, né? Que ele define a qualidade da educação. E quando a gente fala de educação, a gente fala sobre esse tipo de definição. Quando nada é muito claro, até mesmo na própria lei, a gente entende que a população brasileira como um todo e os nossos juristas e legisladores são burros. Não no sentido da palavra de eles serem burros de fato, né? Eles são ignorantes, inocentes, falta de conhecimento para poderem construir de fato uma sociedade objetiva, né? Que aponte o povo para uma direção correta. Então vamos lá. Cara, tem todo o direito de ser trans. A questão toda é, quando ele é chamado de ele é chamado de ele pela questão biológica, que é um fato científico comprovado. Então, a lei ela precisa se basear em algo factível, em algo tangível, né? Não é algo subjetivo. Ah, nossa, eu me considero uma inteligência artificial. Se eu sair na rua hoje e me considerarem um ser humano, eu vou processar o cara. Mas ele vai saber? Não me interessa, ele tem que saber. Que é mais ou menos assim esse tipo de discurso. Então a gente tem que ter um pouco mais de calma, principalmente os juristas, tá? E eles têm que começar a tomar a frente dessa situação. E a jurisprudência, nesses casos, precisa ser muito mais responsável do que está sendo. Está sendo muito leviana, né? E muitos desses juristas estão querendo lacrar. E vai cair por terra, né? Mas vamos ver o que mais aconteceu aqui. É aquilo que o interlocutor te impõe. E muitos podem se pensar, mas por que o Nicolas tem tanta essa pauta? Porque ele briga, deixa as pessoas ser o que elas quiserem. E eu digo, você pode ser o que você quiser. Se você quiser se pintar de cinza, botar uma luz na cabeça, sentir um poste, seja um poste. Eu não sou preconceituoso. Agora, o seu desejo, a tua vontade, não pode se tornar um ensejo de direitos e deveres para o outro. Vamos discorrer um pouco sobre o que ele falou, direitos e deveres. É muito importante a gente fazer uma construção de definição sobre o que é o direito, né? O direito, não estou falando sobre o direito criminal, nada disso. O direito de uma forma básica e simplista, como que a gente poderia descrever o direito, né? O direito é aquela manutenção que todos têm de poder ser e ter determinadas coisas, né? A ideia sobre isso tudo é que o governo existe justamente para isso. Um dos motivos pelo qual a anarquia é uma utopia, justamente por causa disso, porque a gente precisa de pessoas para poder controlar esses anseios muito loucos da população de simplesmente ter um desejo e aquele desejo ser atendido da forma que ela bem entende. E não é assim que funciona. Uma sociedade que tem um governo, esse governo precisa defender os direitos de cada um de ser e pensar aquilo que deseja, desde que não invada o espaço alheio. Então é muito importante a gente pensar sobre essa questão a lei é para todos. Ela não se você é um judeu, se você é branco, se você é palestino, se você... Não.
A lei é para todos, é para o ser humano, né? Então, isso envolve outros assuntos de segregação que, infelizmente, muitos lacradores que se tornam políticos no Brasil hoje gostam de discursar sobre o assunto. E aí eu não vou entrar nesse mérito para a gente já não começar a tumultuar o assunto, mas, de certa forma, isso precisa ser respeitado. Então, ele tem o desejo de ser trans, né? E ele tem todo o direito de ser aquilo que ele deseja ser. Mas ele não precisa, veja bem, e ele não precisa e não deve obrigar ninguém à sua própria realidade. Então, os conflitos que existem hoje, socialmente falando, ao meu ver, entram nessa situação em que essas pessoas que lutam por pautas das quais elas se consideram minorias, até porque elas são minorias, e de um ponto de vista psiquiátrico acaba sendo até um delírio de forma coletiva minoritária, né? E é muito importante que essas pessoas entendam o seguinte: elas têm todo o direito de serem, né? E elas também têm o dever de dar o direito aos outros de serem e pensarem aquilo que eles desejam. Seja ele religioso, seja a motivação que ele tiver, ou simplesmente se for uma pessoa científica, com mentalidade científica, que entende que existem dois gêneros, homem e mulher. Todo o resto é a vontade de ser. Então, não quer dizer necessariamente que você se torna aquilo. Só porque eu tenho vontade de ser um carro, eu não vou me tornar um carro. Então, e a interpretação daquilo que é visto de você, né, tem que ser respeitada. Se você se sente ofendido porque outra pessoa te chamou de ele, nasce de novo. A gente precisa criar um limite e uma linha e uma regra. Então não dá pra gente ficar vivendo essa loucura, né, e não evoluindo como sociedade, né? Então essa é uma discussão pertinente. Esse tipo de coisa tem que ter um embasamento na lei, de jurisprudência, e tem que parar com isso. Os próprios juristas têm que aprender a agir de uma forma lógica e racional, né? E racional, porque a lei é racional, ela precisa ser, ela não pode ser subjetiva, senão cada hora vai ser uma decisão diferente, e é justamente por isso que a gente tem tantas leis que têm inúmeras jurisprudências diferentes, porque toda hora é interpretado de uma forma diferente, e tem que deixar de ser assim, né? Porque senão a gente não vai ser nunca objetivo, e a lei precisa ser objetiva, direta. Esta pessoa que me processou, ela tem vários outros casos, como por exemplo, de conseguir na justiça licença maternidade, horas. Ele se intitula É um cara, ele conseguiu licença maternidade. Não, entendeu? Então tem coisas que... E aí esse cara é um aproveitador. Ele é um aproveitador, e vocês vão ver por quê. Um trans lésbico. Ele é um homem que se sente mulher, é casado com uma mulher lésbica, mas não tirou o seu órgão sexual masculino e... Veja bem, ele se considera trans, mas ele continua sendo completamente, fisicamente homem, então ele não é trans, porque ele não fez a transição para mulher, certo? Obviamente ele também não fez inibição do eixo HTP, que envolve a parte da testosterona. Então ele não tem nada de mulher, ele não tem nenhuma característica de mulher, a não ser aqui dentro. E quando a gente fala de delírios, né, aquilo que não é realidade que tem aqui dentro, isso precisa ser tratado. E a gente precisa começar a encarar essas coisas dessa forma, né? Se você não der limite para você mesmo, precisa haver um limite para que você pare para pensar e fale, ó, eu estou abusando da realidade. E esse cara, nitidamente, ele é um abusador da realidade. Ele fala que ele é trans para ter os direitos de trans, que a gente sabe que hoje o trans tem mais direito do que uma pessoa, biologicamente falando, normal, né, comum. E o que acontece? Aí ele tem esse direito aí bizarro, esse juiz tinha que ser afastado, né, que deu esse direito para ele, se é que isso é verdade mesmo. Possui uma filha. Também tem uma filha, é casado com uma mulher, biologicamente, uma mulher biológica, e ele pediu um direito de maternidade, de afastamento de maternidade. Muito louco isso. Tipo, a história desse cara é fora da realidade. Vamos ver mais. Um outro caso dessa mesma pessoa que me processou, que foi até um salão de beleza. Isso tem uma sensação de um aproveitador jurídico. Quando a lei, os juristas não fazem a lei valer de forma objetiva, isso acontece. E exigiu a profissional de fazer a sua sobrancelha. E a profissional disse, olha, eu sei fazer sobrancelha de mulheres e não de homens. E processou o salão de beleza. O processo não devia nem ser aberto.
Tá? E isso passa por uma situação que eu falo de um problema que advogado ter o direito de... eu acho antiético, na realidade. Né? Um advogado desse tinha que perder a licença de ser advogado, porque isso é antiético. O cara sabe que a pessoa está sendo um aproveitador. Né? Ele tem que fazer esse juízo de mérito, sim. Tem que fazer. Se ele chega num salão de beleza de mulheres e pede para ser feita a sobrancelha dele, biologicamente o desgrama do cara é diferente. E é isso que nós estamos falando. A gente tem que colocar uma linha. Ele é diferente. Se você fala assim, ele se considera mulher, ele é uma mulher diferente. Ele não é mulher. Ele é outra coisa. Ele é um trans. Então, precisa ter essa linha jurídica para que os nossos juristas parem com essas palhaçadas, porque eles estão corroborando para esse tipo de pensamento. Absurdo. Né? A gente está tornando a nossa sociedade cada vez mais imbecil nesse sentido e dando oportunidade a esse tipo de aproveitadores que aproveitam de uma pauta, de uma causa de uma minoria real, né, da nossa população, para isso. Afinal de contas, é homofobia, né? Você se recusar a fazer uma sobrancelha de um homem. Por que então que nós precisamos defender essa pauta? Porque no fim das contas eles não estão atrás de mim, eles estão atrás de você. Porque se eles conseguem amordaçar, calar, tentar desencorajar um deputado que possui imunidade... Veja bem, ele está apontando para as pessoas que fazem isso, né? Porque elas são as pessoas de má índole, né? Que trabalham à margem da boa-fé, ou seja, eles são pessoas que agem na má-fé. Né? E a justiça, a lei brasileira, ela é baseada na boa-fé. Né? Então, é como eu falei, precisa ser feito esse tipo de juízo a partir do próprio advogado que recebe esse tipo de caso. Né? E esse tipo de pessoa tem que ser registrada em algum banco de dados, em algum local, para que ela perca esse direito de abuso do direito dele. Né? Porque o abuso do seu direito, você está abusando das falhas da lei para isso. Né? Você está agindo de má fé. Né? Aliás, a lei tem uma falha nessa relação, porque quando se trata do imposto, né, os impostos no Brasil, você é tido como uma pessoa de má fé, até que se prove o contrário. Então, você precisa provar que você não está agindo de má fé, né, sonegando e tal. Unidade parlamentar, o que eles não irão fazer com você, pastor? O que eles não irão fazer com você, comunicador, jornalista, professor de escola bíblica dominical? O que ele não fará com os cristãos, afinal de contas? Ele está puxando a sardinha para um lado dele, porque ele tem todo esse viés religioso, que eu tenho as minhas ressalvas, né? Não só porque eu acho que política não deva se envolver diretamente com a religião não precisa participar do plenário. É bom ter os representantes religiosos, sim, pessoas que pensam de uma forma diferente, não para representarem dentro do plenário a religião que eles seguem, mas para eles representarem as pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento que eles. Afinal de contas, é isso que significa um representante do povo, aquela pessoa que foi eleita para isso. Então ele tem todo o direito e dever de defender aqueles que votaram nele, se são religiosos, que seja. Né? E a gente precisa respeitar isso. Se você não concorda, tudo bem, cara. Mas a gente está na democracia, você precisa respeitar isso. Né? E isso que ele está falando é verdade. O problema é que tenta essa pequena discussão de pessoas, de novo, é uma minoria que existe, que precisa ser discutido, mas esse tipo de pessoa acaba criando problemas para essas pessoas da minoria. Né? E a justiça precisa fazer esse juízo de valor para poder peneirar esse pessoal. A gente é um país que a gente conhecidamente um país de pessoas aproveitadoras. Para onde a gente vai, a gente é conhecido assim, cara. Aqui a gente sabe, todo mundo já conhece alguma pessoa que tentou passar a perna em outra, entendeu? Infelizmente, a gente precisa fazer esse juízo de valor a partir dos nossos juristas e acreditar que eles vão fazer esse juízo de valor para que as leis sejam seguidas de forma linear, sem subjetividade. É muito importante isso. Então é necessário colocar na cadeia mais de 80% da população brasileira, porque eu tenho certeza que a maioria da população brasileira está comigo, de que homem, por exemplo, deve ir ao banheiro masculino, de que a mulher deve ir ao banheiro feminino. É isso. Parece que nós temos que, de fato, fazer uma defesa da realidade óbvia, de que o banheiro não diz respeito a uma questão ideológica, mas uma questão biológica. É muito louco isso. Mas hoje, de fato, aquilo que Chesterton dizia, de que um dia seria necessário, né, você desembainhar uma espada para poder provar que a grama é verde, temos que fazer hoje a mesma coisa. Isso é muito louco, se parar para pensar. De novo, é o que eu estava falando.
os juristas, eles não têm que ficar discutindo esse tipo de assunto. Ah, não, tem que obrigar sim a criar um banheiro. Ah, sim, tem que ter, tem um direito para isso. Não, não, não. Veja bem, por isso que eu falei, precisa ter uma linha base. Vamos partir da onde? Porque senão daqui a pouco vai ter 77 gêneros, 80, 1000. O cara quer ser um carro, e aí? Ah, não, mas o cara precisa de um banheiro lá no restaurante que é uma oficina mecânica. E aí? Como é que você vai explicar isso aí? Entendeu? Então, a gente está entrando num loop de pensamentos tão aleatórios e tão desnecessários para uma sociedade tão problemática, estruturalmente falando, uma sociedade tão problemática, a gente tem tantos problemas, principalmente educação, que é o problema fundamental do Brasil hoje, né, que começou nos anos 2000 em diante, né, a gente precisa resolver isso, não é ficar discutindo esse tipo de assunto. Não me envergonho por ter sido condenado a isso, afinal de contas, eu sei que aqueles que perseguem a verdade serão perseguidos por coisas injustas. Afinal de contas, o mundo que nós estamos vivendo, o Flávio Dino é negro. Se você chama o Flávio Dino de magro, é fake news. Se chama, por exemplo, ele de gordo, igual o Monark disse, aí é gordofobia. Decidam-se. É esse ponto que eu estou querendo falar. Então ele corrobora mais uma vez com um exemplo de que a gente precisa ter um limite. Né? O cara é gordo. Se você chamar ele de gordo, não é uma ofensa. Ele é gordo. Você está constatando a realidade. Né? Então as pessoas precisam parar com esse vitimismo e aí é o problema dos aproveitadores da sociedade brasileira. Aí você vê quantos aproveitadores e sanguessugas nós temos da justiça. E os juristas estão nesse meio. Porque quando eles, principalmente aqueles que são pagos, né, pagos do bolso privado, esses caras são coniventes com esse tipo de coisa. E esse caos que a gente está vivendo na sociedade hoje é causado por causa disso. Essa abertura, essa chancela praticamente dos juristas, dos advogados que aceitam esse tipo de caso, dos promotores que se envolvem com esses casos, dos juízes que decidem a favor desse tipo de absurdo, eles são os principais causadores desse tipo de caos, desse tipo de confusão. Né? Então eu acho muito importante que a gente comece a pensar um pouco mais sobre isso, a dar limite para isso, a fazer as coisas começarem a ser pensadas de uma base. Tá? E aí a gente começar a falar, bom, o cara falou a realidade? Falou, beleza, é isso. Entendeu? Veja, quando você quer tratar de forma pejorativa alguém, tá? Desrespeitosa, você nunca vai constatar a realidade. Isso é um fato. Tá? Você nunca constata. Não tem como você ofender alguém dizendo a verdade. Tá? O Brasil é um país em que eu sempre disse desde novo, né, que as pessoas não têm a capacidade de ouvir nem a verdade. Quando você diz a verdade, você é tido como uma pessoa rude, uma pessoa grosseira. E na verdade, você está só constatando a verdade. Você está dizendo aquilo que talvez a pessoa não percebe que é de fato o que ela é. Né? Ela é uma pessoa gorda. E aí, qual que é o problema? E é isso que é a questão. Se ele é gordo, ele não deveria ver problema nisso. Porque se ele visse problema nisso, ele mudasse. Né? E, infelizmente, a gente torna a nossa sociedade uma sociedade fraca. Né? Porque são pessoas que não conseguem ouvir críticas, que acham ruim a situação na qual eles se encontram, mas não têm força de vontade pessoal, capacidade de mudar aquela realidade da qual ela não gosta. Que se ela for chamada daquele nome, ela vai se ofender. O que é um absurdo. É só uma constatação da realidade, não necessariamente uma ofensa. Agora a realidade é o que, afinal de contas? Como que eu tenho que chamar cada um de vocês? Eu posso, por exemplo, deputado Messias, dizer que os meus adjetivos agora é lindo e maravilhoso. Quem não me chamar disso, eu irei processar. Quais são as consequências disso, Coronel Fraga, para a nossa sociedade? As consequências são algumas que eu vejo, pelo menos, são essas que eu estou apontando. E, na verdade, eu estou até, de certa forma, apontando, né, a origem. Então, complicado. Quer dizer, então, que se um homem se auto-intitular uma criança e fizer sexo com uma criança, isso não será mais pedofilia? Isso é pesado. Mas é uma realidade. E aí, qual que é o limite? Aí, quando isso acontecer, esperem, vai acontecer. Tá? Vai acontecer esse tipo de absurdo. Ou algo muito próximo disso. E aí? É aí que a gente vai acordar para a realidade e começar a dar limite para esse tipo de atitude? Então, os juristas, Ministério Público, eles têm que começar a combater de forma proativa esse tipo de decisão jurídica. Né? Para que esse tipo de coisa não aconteça.
Porque precisa existir um limite, eles precisam definir esse limite. E eu acho que esses senhores que ficam lá na Câmara dos Deputados Federal e o Senado, eles deveriam começar a pensar de uma forma a dar limite para essas coisas. Falar, ó, gente, chega, tá? Vamos começar daqui, vamos respeitar todas as minorias, mas a gente precisa ter um limite. De onde que a gente parte? A sociedade parte de um ponto. E é isso que é dali que a gente tem que começar a evoluir. E não começar a falar assim, vale qualquer coisa, é isso mesmo. O Brasil é uma bagunça, cara. Não dá para levar, o próprio país não é levado a sério por nós mesmos. Lá fora, então, nem se fala. Porque toda declaração do nosso atual presidente, até do anterior também, era daquele jeito, é daquele jeito, né? Todo mundo critica as declarações que são de gente que está ficando senil, né? A discussão aqui, meus senhores, não é sobre homossexualidade. A discussão aqui é sobre o ativismo LGBT que tem tentado calar, tem tentado amordaçar qualquer um que se opõe. E talvez vocês possam pensar, mas isso está batendo no Nicolas porque ele fala. Mas, meus amigos, pode dizer algo para vocês? Um dia isso chegará na tua casa. Um dia isso chegará na tua igreja, porque afinal de contas, se um homossexual decidir ir na tua igreja, onde tem um banheiro masculino e feminino, e decidir que ele que se sente um homem deve ir em um banheiro de homem e entrar no banheiro de homem, você não pode abrir um ar contra isso. Caso contrário, a tua igreja, o teu pastor, será condenado por isso. Ou seja, não é que eles estão atrás de mim, eles estão atrás de vocês. O problema é que eu estou no meio do caminho com isso. Fazer com que aquilo que eu me sinto seja um dever de obrigação para o outro. Caso contrário, aqui, ó, eu não... Isso aqui ele fala sobre a questão do direito que eu estava citando. A questão básica do direito, como que a gente entende a liberdade, direito e dever dentro de uma sociedade. Posso fazer com que aquilo que eu me sinto seja um dever de obrigação para o outro. É isso. O ponto todo é esse, né? E os juristas, eu acho que deveriam ser as pessoas mais sábias nesse sentido, né? Em termos de conhecimento, para entender isso que ele está falando. A gente não pode forçar o outro à sua realidade, né? Não pode forçar o outro a uma verdade que não existe, né? Existe homem e mulher, existem as pessoas que fazem a transição por questões psicológicas, tá? E essas pessoas, né, tem todo jeito de fazer isso, depois de adultos, claro, porque são pessoas que aí já têm a formação de capacidade de discernimento das coisas e até assumir os riscos que isso tem, né, da transição de gênero. Mas a lei, ela precisa ter a base dos deveres e direitos de cada um, para que não seja invadido o direito do próximo. O problema é que hoje, essa discussão que o Nicolas levantou aqui, que ele foi processado e condenado e tal, é justamente isso, é uma invasão dos direitos do próximo. Então a nossa sociedade, de fato, ela não existe, de um ponto de vista legal, né? O direito não existe, né? Existem os deveres e o direito daqueles que dizem que precisam ser respeitados. É só isso, né? Bom, eu não vou se estender muito mais sobre o vídeo não, provavelmente ele vai falar mais sobre isso, vai dar outros exemplos, mas basicamente isso. O recado que fica é que a gente precisa defender o direito de todo mundo, tá? Todas as pessoas têm que ser iguais perante a lei e isso precisa ser relembrado. Tem na nossa Constituição e infelizmente todos os dias ela é desrespeitada. Eu tenho o direito de ser eu, você tem o direito de ser você da forma que você se vê, se enxerga. E a lei precisa garantir que eu possa ter os meus direitos de te enxergar como eu bem desejo, sem te desrespeitar, sem de forma pejorativa chamá-lo, ou seja, se for uma constatação da realidade, a nossa lei precisa nos proteger o direito de dizer aquilo que nós estamos vendo, a verdade, né? Infelizmente a gente sabe que a nossa Constituição não defende o livre discurso, né? Infelizmente a gente tem esses impedimentos, então a gente não é como os Estados Unidos, que tem a liberdade de expressão de fato. Aqui a gente sabe que ela sempre foi cerceada pelo governo, e hoje mais a gente vê o STF agindo dessa forma, e a gente tem cada vez mais certeza disso, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Se curtem política, já sabe, curte, compartilha, inscreve no canal, e é isso, tamo junto, falou!